conversar agora um pouco sobre o Código de Ética do Advogado com a doutora Cassiana. E a nossa primeira pergunta é: qual a importância do Código de Ética do Advogado? Bom, a importância do Código de Ética do Advogado é porque ele cria uma consciência moral e profissional no advogado e, além disso, ele garante o extremo respeito entre os profissionais dentro do seu ambiente de trabalho. Certo. E quais são esses direitos que os advogados têm? Bom, entre os diversos direitos que estão elencados dentro do Código de Ética, a gente tem a liberdade profissional dentro de todo o território nacional. O advogado ele tem a inviolabilidade do seu ambiente do seu trabalho, dos seus instrumentos de trabalho, do seu e-mail, do seu telefone, desde que ele esteja relacionado ao seu trabalho. Ele pode adentrar repartições judiciárias, como cartórios, como fórum, como a área do Ministério Público. Ele pode se reunir com seu cliente reservadamente, sem que outras pessoas estejam pelo meio. Ele pode ir à delegacia, mesmo que ela não esteja em horário de serviço, mesmo que ela não esteja tendo expediente. Ele tem essa liberdade de ir à delegacia conversar com seu cliente. Ele também tem a liberdade para entrar em reuniões e assembleias que seu cliente esteja assegurado de participar, dentre outros direitos que ele também tem, que estão elencados dentro do Código de Ética. Certo. E quais são os requisitos para ter a inscrição como advogado? Para você se inscrever como advogado, você precisa ter a capacidade civil, você precisa portar um diploma de uma instituição credenciada, você precisa passar no exame da ordem, você precisa ter idoneidade moral e você precisa fazer o seu juramento perante o Conselho da OAB. Além de todos os direitos que os advogados têm, tem algum direito resguardado para as advogadas gestantes? Sim, tem alguns direitos reservados às gestantes. Elas podem adentrar aos tribunais, aos fóruns, sem passarem pelo processo do raio-x, sem passar pelo detector de metais. Elas têm vagas reservadas nos estacionamentos dos fóruns. Elas têm preferência nas audiências e nas sustentações orais dentro das audiências, desde que comprovada a sua situação de gestante ou lactante. Certo. E em quais situações o advogado ele não poderá ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, que você falou, né, agora há pouco, ou retirá-los pelos prazos legais, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias? Existem algumas situações que a gente não pode retirar o processo, são em caso de segredo de justiça, nem todos os advogados podem ter acesso aos autos. Quando os autos possuem documentos originais e de difícil acesso, eles não podem estar sendo retirados porque eles pode ocorrer a perca, a danificação dos documentos. E quando o advogado, porventura, retira o processo, mas ele esquece de devolver o processo e é intimado a devolvê-lo. A partir desse momento ele não pode mais retirar esse processo e ter acesso aos autos por um erro que ele cometeu antes, quando teve acesso ao processo. Eu tinha uma pergunta aqui, que era: o advogado tem acesso livre em alguns locais. Você poderia citar alguns desses locais que o Estado elenca? Aí Sim. Você falou agora há pouco, né? A gente pode ter acesso a cartórios, a tribunais, a judiciários, a tribunais de júris, a sessões de júris. A gente pode ter acesso à delegacia mesmo fora de expediente. A gente pode ter acesso a repartições judiciárias que não sejam intituladas como fóruns. Então, toda repartição judiciária que envolva a área jurídica, a gente tem liberdade de acesso. Assim, tem algumas profissões que são incompatíveis com a profissão de advogado. Quais seriam algum exemplo delas? Algumas dessas profissões são poder executivo, no caso, presidente, poder legislativo. No poder judiciário, um juiz ele não pode exercer o cargo de advogado, um promotor não pode exercer um cargo de advogado, militares não podem exercer cargo de advogado. Quem exerce cargo de juiz de paz, juiz classicista, não podem exercer cargo de advocacia, mesmo que estejam agindo em causa própria. Certo. E em caso de descumprimento desse código de ética, quais são as sanções que esse advogado pode ser? A censura, a suspensão, a exclusão e até mesmo a multa. Cada uma dessas sanções elas são aplicadas em conformidade com o ato do advogado. Elas são divididas em conformidade com seus atos. O artigo 30 fala que são impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra
que os remunere ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. Nessa hipótese do artigo 30, inciso 1, estão incluídos os docentes de cursos jurídicos? Não, os docentes de cursos jurídicos eles não estão incluídos nesse artigo. Muita gente tem dúvida porque o docente ele está ligado de uma certa forma com a Fazenda Pública, ele é remunerado. Mas como ele é um docente de uma área jurídica, ele não está incluído nesse artigo. Ele pode sim atuar contra a Fazenda Pública. A nossa última pergunta, você acredita que esse código de ética é realmente cumprido, é seguido pelos advogados? Na teoria deveria ser, mas na prática a gente vê que bastante advogados dão algumas puladas em algumas regras do nosso código de ética. Certo, muito obrigada, doutora Cassiana, por ter conversado aqui com a gente. E é isso.